Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um Momento Umbanda. Meu nome é Paulo Ludogero e aqui eu ajudo você a se conectar com seus guias com total confiança. E o tema de hoje é como me conectar com o Nanã Muruki. Saluba, vovó, saluba, Nanã, sua bênção, mãe Nanã. Antes de começar, quero pedir para você deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quantas pessoas você puder. Compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de Instagram, de Telegram, de Facebook. Me ajude a levar o conhecimento a todos aqueles que querem se conectar com seus guias, com seus orixás com total confiança. Vale a pena lembrar que a conexão não significa que é incorporação. Conectar é você se ligar às energias dos orixás, às energias das suas entidades. Incorporação é apenas um meio de conexão, não é o único não. Deixa o seu like, compartilhe esse vídeo e ainda vou pedir para você que está chegando agora, se inscreva no canal, vamos expandir o canal e já convida a sua galera para poder entrar também no nosso canal. Sem muitas delongas, vamos entrar aqui no nosso estudo de hoje, na nossa aula de hoje, como me conectar com o Nanã Muruki. Saluba, vovó. Bom, a sua saudação é saluba, que significa salve Senhora das Águas Pantaneiras. Então, quando você vai saudar Nanã, saravá Nanã Muruki, saluba Nanã, saluba vovó, que significa salve Senhora das Águas Pantaneiras. Por que vovó? Porque significa ancestralidade, significa o mistério ancião. Diz que Nanã, ela é uma das orixás mais velhas que tem, que significa a ancestralidade, significa o mistério ancião. E por ser ancião, ancestralidade, nós falamos de vovó. Vovó, aquela que é detentora da sabedoria. Conhecimento é uma coisa, sabedoria é outra. Vou falar sobre isso mais à frente. Sabedoria, onde Nanã, como vovó, nos pega em seu colo e nos balança, nos dá o acalanto, como uma avó, aquela avó que acaricia seus netos e acaricia seus filhos. Nanã Muruki, saluba vovó. Quais são os atributos desse orixá? Os atributos, o primeiro atributo de Mãe Nanã é a sabedoria. De acordo com o mistério ancião, por causa da sua ancestralidade, dá-se a Nanã a sabedoria. Sabedoria, que é diferente de conhecimento. De nada adianta você ter conhecimento se você não tem sabedoria para usar o conhecimento. E a sabedoria vem com a maturidade, vem com o conhecimento, vem com a vivência, vem com a prática, vem com o seu dia a dia, vem com as suas ações. Ou seja, de nada adianta, agora eu estou falando para você, de nada adianta você estudar se você não tem uma vivência. Se você não é uma pessoa religiosa. De nada adianta você consumir N conteúdos de Umbanda, consumir o meu conteúdo, se você não coloca como uso também na sua vida. É a vivência. Pai Paulo, não quero entrar em nenhum terreiro, não estou falando de entrar em terreiro, estou falando de viver. Viver o atributo do orixá, viver a vivência. Porque além da sabedoria, Nanã também decanta. A mãe é decantadora. Ela decanta os nossos sentimentos negativos, decanta os nossos sentimentos que não são puros. O mistério dela, além da sabedoria, é decantador, ou seja, decantar tudo que é ruim à nossa vida. Mas é também colocar para fora da nossa vida, que tem o seu outro mistério, que é o varrer para fora da nossa vida aquilo que é ruim. E assim como Nanã, você tem que ter sabedoria, a hora certa de colocar para fora da sua vida as suas ações que não são boas, o seu modo de viver que não é bom, a sua conduta que não é boa, você tem que varrer para fora da sua vida, você tem que decantar. Esses são os atributos de Mãe Nanã. Dentro desses atributos, eu gosto muito de citar realmente a sabedoria, porque a sabedoria ela vem com a sua vivência. Você precisa viver. Não adianta só você estudar se você não realiza, se você não tem sabedoria para usar aquele conhecimento. E aí vem Mãe Nanã para nos dar sabedoria para utilizar o conhecimento. As ferramentas de Nanã é o ibiri, que é muito parecido com o xaxará de Pai Obaluayê. O ibiri significa, como aquele instrumento de palha que ela coloca aqui, significa para varrer realmente para fora
da sua vida as energias negativas, colocar para fora da vida tudo que não lhe é bom e que atrapalha a sua conexão com os orixás, a sua conexão com os guias, a sua conexão com a sua ancestralidade. Mãe Nanã também traz como elementos também os búzios, como instrumento também os búzios sagrados, que traz também a vassoura, traz também a palha e traz a lama, o barro, que é o modelador, que é o barro modelador do orixá, que eu vou falar sobre isso mais à frente também. O que posso pedir para esse orixá? Eu sempre falo que nós podemos pedir de tudo para os orixás. Podemos pedir de tudo, desde perdão até amor, mas tem algumas características que os orixás são aqueles ali que já fazem tudo. Por exemplo, Oxalá, o perdão, Oxóssi, a expansão, Xangô, o equilíbrio e assim por diante. Mãe Nanã é aquela que nos dá sabedoria. Então, você que é estudante, vou te dar uma dica para você que está estudando agora, me estudando aqui no canal e não consegue absorver os conhecimentos que dou, não consegue compreender os conhecimentos que dou. Bora lá, entenda comigo agora. Acenda uma vela para a Mãe Nanã e peça para que ela te ajude a absorver o conhecimento e ter sabedoria para ordenar esse conhecimento que você está adquirindo. É uma dica. Você que quer passar no vestibular, você que quer passar de ano, no ano escolar, quer passar em algum concurso, se conecte com o Mãe Nanã pedindo-lhe sabedoria para utilizar todo o conhecimento adquirido para poder realizar essas provas, realizar esses concursos, realizar esses exercícios que você tem que fazer. Isso significa você se conectar com o orixá e usar um atributo dele, o atributo da sabedoria. Ah, Mãe Nanã, nossa, Mãe Nanã é a vovó da Umbanda. Eu lembro de uma filha de santo que tem na nossa casa, que quando ela manifesta a Mãe Nanã, todos os filhos querem dançar com a Mãe Nanã, fazer seus pedidos ali com ela, no dançar com ela, sabe? Todos querem, porque ali é o momento de conexão, não a conexão que eu ensino vocês aqui, é uma conexão dentro do terreiro, com o dançar do orixá que está dançando ali, você se envolve na energia do orixá dentro do terreiro e vai dançando com ele e vai fazendo os seus pedidos. Mas Pai Paulo, posso fazer isso na minha casa? Pode, mas não incorporar. Incorporar é dentro do terreiro. Mas você pode se conectar com a Mãe Nanã pedindo-lhe sabedoria. Bom, a gente pode pedir sabedoria, a gente pode pedir por lembranças, memórias. Nós podemos pedir tudo isso. Com o que Nanã trabalha? Olha, Nanã trabalha principalmente para decantar as energias emocionais que estão já negativadas, as energias emocionais que estão completamente atrapalhadas. Decantar as energias racionais também, aquela pessoa que se enche de razão, quer ter razão em tudo, ou aquela pessoa que é muito permissiva, se permite tudo. Não, tá bom, abaixa a cabeça para tudo e não deve se abaixar a cabeça para tudo. Tem que ter um momento de você tem que ter a voz ativa, mas tem que saber falar e saber respeitar. Não é só você sair gritando dizendo que tem razão em tudo. Não é assim. Você tem que entender, ter empatia pelo outro lado. Mãe Nanã trabalha com todas essas funções. Mãe Nanã trabalha que Nanã é tudo que você precisa na sua vida, que seja decantado, qualquer tipo de energia que seja decantado, Mãe Nanã trabalha e Mãe Nanã atua. Todos os excessos que tem que ser decantados, Ogum corta, mas Nanã decanta. O Baloé equilibra, Nanã decanta aqueles excessos, para que aqueles excessos não voltem com mais força. Tá, essas são as funções de Nanã. Ah, me disseram que só posso oferecer elementos feitos de barro. É verdade? Olha, existem muitos mitos e muitos itãs relacionados ao orixá, né? E se é uma tradição, você tem que seguir a tradição. Você tem que entender a tradição. Você tem que entender o porquê e não simplesmente não fazer. Existem diversos mitos e diversos itãs que falam que Nanã afrontou Ogum, e Ogum, senhor do aço, senhor do ferro, proibiu Nanã de usar elementos ligados ao aço e ligados ao ferro durante toda a eternidade. Aí eu me pergunto, são dois orixás, divindades de Deus, irmãos na criação de Deus.
que devem dar exemplos para os seres humanos, para que os seres humanos os sigam para alcançar o Pai Olorum. Eu não consigo acreditar nessa briga. Eu não consigo acreditar que existiu essa briga. Porém, eu acredito em questão energética. Ogum é senhor do aço, senhor do ferro. Nanã é senhora do barro, senhora dos pântanos. Logo, o ferro e o aço é pesado, ele afunda no pântano. A energia decantadora de Nanã decanta a força do aço e a força do ferro. Por isso que não se usa elementos de aço e de ferro nas oferendas de Nanã, porque Nanã decanta a força do aço, a força do ferro. Que cada um acredite naquilo que quiser, mas é necessário fundamentar o porquê e não simplesmente dizer é assim. Existe um outro Itã que fala também que Ogum quis a primazia de que sempre que tivesse uma oferenda, como utilizava-se ferro e aço, a primeira parte da oferenda tinha que ser dada a ele. Nanã foi contra, não aceitou essa primazia, porque a primazia já era de Exu. Por que eu vou ter que também dar para Ogum? Então, Nanã disse que não. Ogum se ofendeu e disse que Nanã jamais usaria nada de aço, nada de ferro. Eu quero colocar um parênteses aqui na nossa aula de hoje, para que algumas pessoas que podem estar me assistindo, e podem até me criticar agora, então eu vou te falar, meu irmão, assista e coloque o seu pensamento para pensar. Você tem uma cabeça para pensar. Eu conheço pessoas que são filhas de Nanã e filhas de Ogum, que falam que não pode ter amizade com filhos de Ogum e filhos de Nanã, porque Ogum e Nanã são inimigos na espiritualidade. Eu volto a dizer, como que dois orixás, que são divindades, são representantes das emanações do Criador, seriam inimigos? Os Itãs existem para transmitir uma sabedoria, e essa sabedoria nós devemos retirar a essência do ensinamento. Os Itãs, eles foram criados para transmitir um ensinamento oral para aquela comunidade que era tribal. Assim como a Bíblia, ela foi escrita para aquelas pessoas daquela região de uma forma tribal também, e tem que ser interpretada de acordo com a realidade que nós vivemos hoje, e não com a realidade da época. Assim são os Itãs. Nós devemos entender como interpretar e não criar ao pé da letra. Então pare com essa besteira de que você é filho de Ogum, não pode ter amizades com filhas de Nanã. Pare com essa besteira que se você é filha de Nanã, não pode ter amizade com filhos de Ogum. Porque Deus, o Criador, não quer que sejamos inimigos, quer que sejamos, pelo contrário, irmãos, irmanados. Parênteses fechado, agora vamos continuar. O aço e o ferro, ele afunda ali. Então todos os elementos que são colocados nos assentamentos, nas firmezas de Mãe Nanã, é tudo ligado ao barro e ligado à terra, ligado à água. Porque Mãe Nanã vem do barro. Mãe Nanã tem a lama como seu principal elemento de trabalho, seu principal instrumento de trabalho. Qual que é o otá de Mãe Nanã? O otá de Mãe Nanã nós temos, uns falam que é a ametista, é uma erva de Nanã, por causa do que ela transmite, que tem muito a ver com as energias de Nanã. Eu gosto muito da turmalina rosa. A turmalina rosa é um otá que eu considero de Mãe Nanã, que podemos colocar no nosso altar. E a ametrino também, que é uma mistura da ametista com o citrino. A gema se fundiu entre o citrino e a ametista e formou ali uma nova gema, que é o ametrino. Gosto muito também desta pedra para dar para Mãe Nanã. Agora, o verdadeiro otá de Nanã, aquele que vai nos assentamentos, é aquele colhido no lago, é aquele colhido no pântano, para que dentro de uma ritualística, para que possa ser levado para o assentamento, dentro de uma ritualística, não é só chegar lá e pegar e pronto, não é assim não. Quais as ervas de Nanã? Olha, eu gosto muito da malva. A malva eu considero uma erva de Nanã maravilhosa. A malva branca é a malva cheirosa, nossa, ela tem um aroma delicioso. Não é malvina não, é malva mesmo. É uma erva maravilhosa de Nanã. Frutas de Nanã. As frutas de Nanã que eu gosto de dar oferendas e até eu gosto de falar do simbolismo que tem ali, é o figo roxo. E o figo roxo ele traz até aquela coisa enrugada, aquela coisa de madura, né, de maturidade espiritual. Ele representa ali
numa representação, representa-se o cálice feminino, representa-se o útero ali já amadurecido, né? Então representa muito bem a maturidade. Eu gosto do figo roxo, gosto da pera mesmo, a pera que também representa o cálice. São frutos que eu oferendo para a Mãe Nanã. São frutos que usamos nos nossos rituais, são frutos que nós usamos para dar para a Mãe Nanã. A outra erva de Mãe Nanã também, nós damos também a taioba. A taioba também nós damos para a Mãe Nanã. Com quem que Mãe Nanã é sincretizada, Pai Paulo? Mãe Nanã é sincretizada com Senhora Santa Ana. E aí vem até uma curiosidade, né? Santa Ana, ela na sua imagem, ela está sentada, né? E ensinando Maria, mãe de Jesus, a ler. Ela está ensinando como ler, como fazer a leitura. Sabedoria. É uma analogia muito bem realizada pelos nossos babalaos ancestrais aí, né? Que analogia maravilhosa que fizeram. Mãe Nanã, sabedoria, Santa Ana, sábia, ensinando a ler. Nossa, maravilhoso, maravilhoso. Então, pela simbologia, sincretiza-se Mãe Nanã com Senhora Santa Ana. Mas quero dizer aqui novamente, sincretismo não tem nada a ver com o orixá. Sincretismo é uma analogia que foram feitas. Na época, quando surgiu a Umbanda ali, em 1908, quando começaram a ter os terreiros de Umbanda, quando começaram as macumbas do Rio de Janeiro, quando começaram a ter os cultos onde se manifestavam espíritos ali, inclusive muitos cultos passaram a ter a denominação de Umbanda, porque a Umbanda, todo mundo dizia que era uma religião nova, que estava crescendo, etc. Mas são coisas históricas, né? Mas o que eu quero dizer com isso? O sincretismo facilitou a conversão de muitos outros membros de outras religiões para a Umbanda. Por isso que o sincretismo foi necessário naquela época. Eu, Paulo, não julgo necessário hoje o sincretismo, mas eu também não critico para quem é fácil ter, por exemplo, a imagem de Santa Ana e ter uma adoração pela imagem como Nanã Moroquê. Mas ela tem que entender que Santa Ana não é Nanã, Nanã é um orixá. Nós temos que ensinar isso, mas não devemos criticar, temos que ensinar. Eu até acredito que no futuro não vai haver mais o sincretismo, mas não podemos tirar o sincretismo da nossa história, porque o sincretismo surgiu justamente para facilitar a conversão religiosa. Foi um facilitador para a conversão religiosa. Então nós não podemos simplesmente dizer tira o sincretismo. Nós temos que explicar o que é, explicando. E agora, você acha necessário? Para mim é mais fácil assim, então siga a sua fé. O importante é a fé da pessoa. O importante é o que a pessoa ao se conectar com os seus guias e com os seus orixás. De nada adianta ela falar, tá bom, tira, e ter uma conduta moral desregrada, ter uma conduta moral horrível. De nada adianta você exigir que tire as imagens católicas do terreiro, se você no seu dia a dia é um péssimo umbandista, é um péssimo ser humano. Enquanto aquela pessoa que tem as imagens católicas é uma pessoa melhor, é uma pessoa boa. Nós temos sim que ensinar o que é o sincretismo. Temos que dizer o que é e não é. Mas temos que também respeitar aqueles que querem ter a sua crença e a sua fé. Fé é algo que se sente, é algo que se tem e não algo que é imposto. Tudo que é imposto é ruim. Tudo que é uma imposição tem que tirar, é ruim. Tudo que é extremo é ruim. Então temos que ensinar que sincretismo foi bom e hoje não é mais necessário. E temos que explicar o que é. Eu falei alguns itãs de Mãe Nanã aí antes de chegar a hora do itã. Eu guardei esse itã para este momento, para que pudéssemos entender melhor a energia e com o que Nanã trabalha, né? Então vamos lá então. No começo da criação divina, o Lorum determinou que Oxalá criasse os novos mundos e determinou que Oxalá criasse também o ser humano. Então Oxalá criou os mundos e tentou criar
o homem, o ser humano do ar, só que o ar se dissipou. Tentou criar o ser humano da madeira pura, ele esculpiu a madeira, criou o ser humano, só que o ser humano ficou duro. Criou da pedra, foi a mesma situação, ficou duro, rígido. Tentou do vegetal, só que o vegetal apodreceu. Tentou do fogo, só que o fogo se consumiu. E Oxalá já estava desesperado, não sabia mais o que fazer para cumprir uma determinação do Criador e cumprir uma determinação de Olorum. Foi aí, nesse instante, que o Divino Criador falou para Oxalá para que ele pedisse ajuda aos orixás, para que os orixás pudessem ajudá-lo nessa determinação. Foi aí que Oxalá pediu ajuda aos seus irmãos orixás e Nanã veio correndo em socorro a Oxalá. Oxalá, meu irmão, pegou seu ibiri e apontou para o fundo do lago. Recolha barro do fundo do meu lago. E aí Nanã, Oxalá pegou o barro, agora molde o ser humano. Ele moldou o ser humano, ainda barro, né? Porque era barro, mistura água, terra, conseguiu modelar. E agora vai, Oxalá, dê o estalar da vida junto com o Mulu. O Mulu veio, deu o start da vida. E ali o ser humano começou a caminhar, feito do barro. Daí que veio o Itã, que o ser humano veio do barro. Só que Nanã determinou que quando tivesse o amadurecimento, que ele voltasse para o barro. Que aí surge então o enterro. Veio do barro terá que voltar. Veio do pó terá que voltar. Veio para do barro, porque Nanã falou assim, do barro tu veio, para o barro tu volta. Ok, é uma lenda maravilhosa, mas aí nós temos que interpretar a lenda. Por que o barro? O barro, com a água, ele é completamente modelável. E assim é a nossa vida. Nós somos modelados o tempo todo. Nós somos envolvidos pelas energias dos orixás o tempo todo. Ora, nós nos afastamos, ora, nós nos aproximamos. E quando nós nos afastamos dos orixás, nós estamos suscetíveis a outras energias, a outras tormentas da vida. Mas somos nós que nos afastamos. E quando nós nos aproximamos dos orixás, aí sim, eu estou envolto às emanações divinas do Criador. Por que o barro? Por que voltar para o barro? Ou seja, vive e volta para o barro. Porque Mãe Nanã é a senhora da decantação das memórias. Quando nós vamos reencarnar, é Nanã que decanta as nossas memórias ancestrais. E quando nós nascemos de novo para a espiritualidade, no momento certo, Nanã starta as nossas memórias ancestrais. Aí envolve os atributos, os fatores de Nanã, que é a sabedoria, a decantação e o barro sagrado. Nossa, falar de Mãe Nanã é maravilhoso, e compreender também o orixá é maravilhoso. Entender o orixá é maravilhoso. Saber se conectar com o orixá é maravilhoso. E ter o conhecimento, e tendo sabedoria para usar o conhecimento, é mais maravilhoso ainda. Por isso que eu falo que nós devemos sempre estar prontos para aprender, ter a mente aberta para aprender e usar do conhecimento para ter uma vida melhor, para nos tornarmos uma pessoa melhor. É errado aquele que fala que já sabe tudo, que não precisa de nada. Porque esse que fala que já sabe tudo, não precisa de nada, na realidade é o que mais precisa. Essa é a realidade. É o que mais precisa, porque ele já está enraizado na vaidade, enraizado no egocentrismo. Ou é uma porta fechada que tem uma viseira que só olha para frente, não quer olhar para os lados, e perde então a beleza do mundo. E Mãe Nanã nos dá essa bênção divina. E aí você pode me perguntar agora, como é que eu posso me conectar com Mãe Nanã, Pai Paulo, no meu dia a dia? Dentro do nosso curso do MMF, eu dou ali os elementos, dou como você se conectar com o lado divino, com o lado natural e com o lado espiritual, que são os 3 lados da criação. Existem 3 meios de conexão, o divino, o natural e o espiritual. E nesses 3 meios eu ensino vocês a se conectarem com eles. Fora ainda a prática da sua religiosidade, que é do terreiro, que é dentro do terreiro. Diante disso, eu vou te falar, para você se conectar com o orixá, você primeiro precisa ter sabedoria e conhecimento.
O conhecimento aliado com a sabedoria te torna uma pessoa melhor, porque você vai saber discernir entre o que posso, o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que devo, o que não devo, o que é ética. Porque ter ética é você entender que nem tudo que você quer, você pode. Nem tudo que você pode, você deve fazer. Você tem que entender isso. E ter ética é saber ser uma pessoa sábia. É ter o conhecimento necessário para ser sábio. E você sabendo e conhecendo tudo isso, você pode se conectar com o Mãe Nanã todos os dias pedindo-lhe sabedoria para que o conhecimento daquele dia, o conhecimento do seu dia a dia, você seja uma pessoa que esteja pronta para aprender e utilizar daquele conhecimento de um modo sábio. Mas eu faria o curso MMF para me aprofundar nesse assunto. Cores de vela de Mãe Nanã Boroquê. As cores de Mãe Nanã. Olha, nós temos diversas crenças e eu sempre falo que todas as crenças estão certas. Não existe um certo e um errado, porque dentro da ciência do intercruzamento dos orixás, nós vamos entender que existem diversas qualidades de orixás e diversas cores que os orixás têm. Por exemplo, aqui, Iemanjá Ogunté, que pega verde água, não pega azul claro. Por exemplo, Mãe Nanã pode pegar lilás, pode pegar o roxo. Ah, mas o lilás é uma derivação do roxo, o roxo é uma derivação do lilás. São duas cores diferentes, lilás e roxo, senão não teria nomes diferentes. Lilás, roxo, marrom, salmão e rosa. São as cores que eu já vi darem para Nana Boroquê. Além do branco. Se você tem qualquer dúvida, dê a cor branca para o orixá. Porque o branco irradia todas as cores, ele está pronto para refletir todas as cores de todos os orixás. E o branco dá-se também para todos os orixás. Mas o mais importante não é a cor da vela. O mais importante não é a cor que você apresenta, em sim a chama da vela e a intenção que você coloca. E agora eu aprendi isso com minha mãe de santo. Bênção, manhinha! Bênção, manhinha, bênção. Sua bênção, minha mãe. Respeito a ancestralidade da minha mãe, respeito a maturidade espiritual da minha mãe e respeito a minha mãe de santo. Porque para ser um bom pai, eu tenho que ser primeiro um bom filho de santo. Então, bênção, manhinha. Sua bênção, minha mãe. Minha mãe me ensinou e eu ensino para vocês. O importante não é a cor da vela. O importante é a chama da vela e a intenção que você coloca. De nada adianta você acender uma vela na cor de todas as cores, por exemplo, faz ali um banquete de cores dos orixás, se você não está pronto para reverenciar o orixá com o coração puro. Dia da semana que podemos nos conectar com a Mãe Nanã Boroquê. Olha, as pessoas, de um modo geral, dão um sábado para todas as mamães orixás. Aí tem algumas pessoas que dão, por exemplo, a quinta para a Mãe Nanã, dão a sexta para a Mãe Nanã, dão um sábado, mas o mais importante é você criar um ritual onde aquele dia é importante para você e que você faça um ritual com calma. Tá? Ponto de força de Mãe Nanã, os pântanos. As águas paradas, as lagoas, os lagos, águas paradas ali, é onde fica o ponto de força de Mãe Nanã Boroquê. Dentro do seu ponto de força de Mãe Nanã, eu quero aqui citar uma gratidão imensa que eu tenho ao Senhor Exu do Pântano, ao Senhor Exu do Lodo, Pombagira do Pântano, Pombagira do Lodo, os mirins do Lodo, mirins do Pântano, que são entidades que trazem a irradiação de Mãe Nanã. E sou muito grato de uma grande bênção que eu tive de Mãe Nanã na irradiação do Exu. Vou contar isso mais à frente. O que posso colocar numa firmeza para Mãe Nanã Boroquê? Além dos líquidos agrados, velas, terra, água, você pode colocar frutos também, N elementos. Mas, volto a dizer, no MMF nós nos aprofundamos neste tema. Fora que nós temos aula ao vivo toda semana comigo. Toda semana você vai ter uma aula ao vivo comigo, onde você vai poder tirar as suas dúvidas. Você não vai ficar à deriva. Você não vai ficar num barco, num oceano perdido, olhando para tudo e não tem ninguém para te socorrer.
Você vai ter contato com pessoas que querem se conectar como você e você vai ter pessoas que querem aprender como você e que não vão ficar perdidas, que não estão perdidas, não vão ficar perdidas e você também não ficará perdido, não ficará à deriva, sem saber o que fazer. Então, entre na força de Mãe Nanã, querendo conhecimento, querendo sabedoria, no curso MMF. Ora, deixa eu contar para vocês aqui o que aconteceu comigo, com uma entidade de Mãe Nanã, com o Senhor Exu do Pântano. No ano de 1999, meu filho de sangue estava muito doente, estava internado na UTI e o médico disse que daquela noite ele poderia não resistir. E foi uma noite, nossa gente, muito tumultuada para mim, muito difícil para mim, para minha esposa, para minha família, porque a qualquer momento ele poderia partir, ele poderia se desligar, poderia nascer para a espiritualidade. Nós ficamos completamente desesperados e ali nós clamamos a Deus, clamamos a força dos orixás e aí veio o socorro. E socorro esse está descrito no livro do Senhor Exu, Guardião Sete Caveiras, que é um livro da nossa autoria. Adquira esse livro que você vai, além de aprender a história do seu Sete Caveiras, você vai ver essa história lá dentro, que eu estou contando para vocês. Naquela noite, depois de vários clamores, eu tentei dormir e eu via um Exu puxando um médico pela orelha. Só que naquele momento eu não interpretei que fosse um Exu, eu interpretei que era um ser das trevas. Nossa, eu acordei de manhã, gente, fui lá no terreiro da minha mãe, pedindo: mãe, me ajuda, tem um quiumba lá impedindo que o médico olhe o Renan, que o médico olhe o meu filho. E a gente fez um trabalho e nada de fazer transporte e tudo, até que veio uma entidade e falou assim: não, é um Exu que está ajudando, não é quiumba nenhum, é um Exu que está ajudando. O nome dele é o Exu do Pântano. Nossa, e ali eu me lembro muito bem dessa situação, que depois de 20 dias o médico, eu encontrei 15 dias, eu não sei, o médico, eu encontrei com o médico de novo, o Renan já estava reagindo aos medicamentos, já estava melhorando, já tinha programação de estubar, já estava, nossa senhora. Aí o médico veio perto de mim e falou assim: nossa, aquela noite que ele estava ruim, que nós preparamos vocês, que ele poderia ir a óbito, eu tive uma noite muito tumultuada, eu passei muito mal. Eu não conseguia ficar na cama, tinha alguma coisa que me puxava, me tirava da cama, me tirava do meu descanso para ir lá ficar do lado dele, para ficar olhando ele. Na hora eu lembrei do sonho que eu tinha, do Exu puxando a orelha do médico. Aí ali eu só agradeci o Exu do Pântano. Eu rendo reverências a esse Exu até hoje, falangeiro de Mãe Nanã Muroquê. Me emociona quando eu falo sobre isso, porque é um socorro que veio da espiritualidade. E eu sou muito grato a esse Exu. Muito grato mesmo. Ora, vamos continuar. O que posso colocar no meu altar pessoal para simbolizar a energia de Mãe Nanã? Eu falei da turmalina rosa, né? Eu falei da turmalina rosa, da pedra metrino. Eu tenho uma imagem de Nanã que é de resina, que é africana, e eu ganhei uma imagem de Santa Ana, então eu tenho as duas. O importante é você se conectar de acordo com a sua fé, de acordo com o seu entendimento, de acordo com a sua crença, de acordo com o que você quer entender, com o que você quer se conectar. De nada adianta você comprar uma imagem de resina se você não enxerga a sua fé ali. De nada adianta você ter um otá de turmalina rosa se a sua fé não se enxerga ali. De nada adianta. Tem que ser uma coisa de fórum íntimo. Tem que ser uma coisa sua. Então ali você, no seu altar, você pode ter a imagem de resina, pode ter o otá, pode ter a imagem católica, desde que você tenha um entendimento que Nanã é Nanã e Santana é Santana. Que você saiba, fala, não aqui é a imagem de Santana, mas eu vou reverenciar como Nanã porque facilita a minha conexão. Mas eu sei que Santana é Santana, Nanã é Nanã. Aí perfeito. O otá e a vela, uma simples vela acesa, você pode colocar e simboliza a Mãe Nanã no seu ato de conexão. Oferendas para a Mãe Nanã, além de você usar as gamelas de madeira, né? Gamelas de madeira, tudo de madeira, por causa, já falei da energia do aço, da energia do ferro, já expliquei. Você utiliza tudo de madeira ou pode usar cuias de coco, cuias de cabaça para colocar os líquidos, que também a Mãe Nanã aceita perfeitamente. Uma dica para você se conectar com Nanã. Olha, eu não vou dar uma dica para você se conectar, eu vou dar uma dica de clamor. Porque eu faço isso também, tá? Vira e mexe,
nós somos pegos, atormentados por pensamentos negativos. Não porque a gente quer, porque a nossa vida, o nosso dia a dia, acontece N situações que nós somos atormentados por esses pensamentos. Não que eu fico pensando o dia inteiro coisas ruins, mas acontecem coisas que me levam a esses pensamentos negativos. E aí, quando eu estou atormentado com esses pensamentos negativos, eu invoco a força de Nanã e peço que Mãe Nanã, com a sua água, com o seu barro, com a sua água sagrada do pântano, possa paralisar esses pensamentos e decantar esses pensamentos da minha mente, para que eles parem de surgir naturalmente. Parem de surgir na minha mente naturalmente. Eu uso a força da decantação e a força de Nanã para que esses pensamentos não voltem mais. Mãe Nanã Boroquê, saluba vovó, salve Senhora das Águas Pantaneiras, salve a Senhora do Barro Sagrado. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo, você que está chegando agora, se inscreva no canal. Axé!